Olá, meu nome é Rodrigo Ginski. Na aula de hoje veremos a colorização digital de ilustrações. Como podemos utilizar o computador tanto para colorir imagens criadas manualmente, como para criar completamente uma ilustração criada digitalmente. Veremos a diferença entre cor luz e cor pigmento e também veremos algumas características de ilustração que podem ser conseguidas apenas com o computador e também como simular técnicas manuais de ilustração através da ilustração digital. Na aula de hoje veremos as técnicas de colorização digital, né? Nós vimos como utilizar ferramentas de pintura com pincéis digitais que simulam, né, as ferramentas analógicas, e hoje nós veremos algumas outras ferramentas, né, que podemos utilizar para colorização digital, que algumas delas que são baseadas em recursos que eram utilizados na ampliação de fotografias analógicas, né, para o tratamento de imagem de fotografias, né, na época pré-computador das fotografias. E essas técnicas também além das ferramentas digitais, elas também inspiraram, né, os programas que a gente usa hoje em dia, né, para pintar e tratar, para colorir, pintar e tratar ilustrações e imagens. A primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente está pensando na colorização digital é pensar na finalidade da nossa ilustração, né? Então, se a imagem vai ser colorida, se vai ser preto e branco, se ela vai ser para tela, se ela vai ser utilizada, se ela vai ser impressa. Então aqui a gente tem vários modos que a gente pode escolher em programas como o Adobe Illustrator, o Photoshop, vários modos de imagem que a gente pode utilizar, né? E muitos deles têm maneiras diferentes de misturar cores, o número de cores pode variar entre um modo e outro, né? O modo bitmap você só tem pixels pretos e pixels brancos. Já o modo tons de cinza, você tem 256 tons, né? Desde o branco até o preto e 254 tonalidades entre o preto e o branco. E a gente também tem o RGB, que são milhões de cores, né? Então a gente vai ter 256 tons para cada uma das cores primárias do RGB, né? O vermelho, verde e azul. E então as cores no sistema RGB são formadas por variações, né, de tonalidade dessas três cores primárias, né? Então cada uma delas tem 256 possibilidades, né? Então se a gente for multiplicar 256 por 256, né, que são as possibilidades de cada uma, a gente chega a 16.700.000 e poucas cores que são possíveis no sistema RGB, que é o bem próximo das cores que a gente consegue enxergar, né? Porque a gente também tem, nossos olhos também funcionam porque a gente tem os receptores de luz que também são para luz vermelha, verde e azul, né? E azul violetado. Mas a quantidade de cores que isso vai ser capaz de produzir, né, depende também do programa que você está usando, depende do monitor, da tela que você está usando, né? Não é porque que o RGB tem essas 16 milhões e poucas cores que ele pode fazer que quer dizer que a gente vai conseguir produzir elas, né? Mas potencialmente, né, se você tem um equipamento capaz, é possível. Com tudo a partir da mistura de 256 tons, né, para cada uma das três primárias. E a gente também tem o sistema CMYK, né, que são as cores para impressão, as 4 cores de impressão, que é a porcentagem. Todas as cores também
que a gente vai criar vão ser baseadas nas porcentagens diferentes de cada uma dessas cores. Aqui a gente pode ver as misturas de cor CMYK, né, que é uma mistura aditiva, ou seja, quando a gente soma as 3 cores primárias, o que a gente tem é o branco. Então essa área branca aqui no monitor de vocês agora, na tela do celular de vocês, não sei onde vocês estão assistindo, mas é uma tela. Então aqui toda essa área é feita de pixels que tem 3 LEDs, né? Cada pixel tem 3 LED com 3 cores, né? Então quando eles estão quando cada um desses pixels está na intensidade máxima, você cria essa cor branca. Quando eles estão desligados, você tem essas áreas pretas aqui. Então a gente tem as cores primárias, né, do sistema RGB, que são o vermelho, o azul violetado e o verde. E a misturando 2 a 2, a gente tem as cores secundárias, né, que são o magenta, o amarelo e o CMYK, que são as cores primárias do sistema RGB, né? Então essas cores aqui são baseadas na luz, né? No que é possível produzir com esses monitores e telas que emitem luz, né? Já as tintas produzem, as cores funcionam diferente, né? Então aqui vocês podem ver que as cores primárias, né, do sistema RGB acabam sendo as secundárias do sistema RGB acabam sendo as cores primárias do sistema CMYK, né? Então aqui a gente está falando de cores que vão ser impressas. O CMYK é o padrão da indústria gráfica, né? Ele é o sistema chamado de cor pigmento transparente, porque a mistura de cores ela é feita para acontecer pela transparência do pigmento. Quando você na indústria gráfica você imprime uma cor de cada vez, né? Então você vai sobrepondo cada uma dessas cores. E essa sobreposição vai criando cores diferentes, né? Então, idealmente, a ideia é que a sobreposição dessas 3 cores produzisse o preto. O que teoricamente é possível, mas a complexidade, né, da qualidade, que envolve a qualidade da tinta que você está usando, com a regulagem das máquinas gráficas, torna o processo de conseguir um preto bem complicado. Hoje em dia a gente encontra aquelas impressorinhas portáteis, né, que imprimem fotografias, que você pode usar o celular para imprimir. Elas funcionam desse jeito, só com o CM e o Y, né, só com o ciano, magenta e o amarelo, elas conseguem produzir um preto bem legal. Mas daí elas têm uma boa regulagem e os pigmentos, né, com uma intensidade proporcional, né, entre cada um deles. Tem que ter uma equivalência, né? O ciano tem que ser tão forte quanto o magenta e que tem que ser tão forte quanto o amarelo, né? Porque se tiver variação você já não consegue o preto, você consegue um cinza, né? E como esse preto é difícil de ser encontrado na indústria gráfica, né, de ser produzido, né, pelas máquinas gráficas, foi adicionada ao sistema CMYK, das cores pigmento transparentes, a cor preta para questão de contraste, né? Você vai ter o preto para deixar tudo mais escuro, né? Para ter aquela sombra mais profunda, e isso também vai ser usado para impressão de textos, né, e detalhes e desenhos lineares, né, porque é a cor mais forte, né, então o preto vai acabar sendo utilizado para muita coisa na indústria gráfica, né, tanto para, se você tem uma fotografia, muito das sombras mais profundas vão ser criadas pelo preto, né, como para você ter detalhes, desenhos, desenhos de linha, e textos, né, vão ser mais fáceis de ser lidos com essa cor preta, né? E
nós produzimos, né, nas aulas anteriores, a gente produziu foi produzida essa ilustração aqui, que é como se fosse uma geração de alternativas, né, para uma animação sobre um homem das cavernas azul e de cabelo vermelho. E aqui esse desenho foi feito misturando técnicas aguadas e secas, né, com os fundos primeiramente produzidos com técnicas aguadas e depois as texturas, os contrastes adicionados com giz pastel, né, e os detalhes com lápis de cor. E essa imagem agora ela foi escolhida para ser finalizada, né, para ser o fundo realmente de uma animação, né? Realmente de uma animação fictícia. Mas então aqui a gente vai trabalhar mais essa imagem, né? Então ela foi realizada toda, esboçada de maneira esboçada, para ela ter você ter mais uma sensação, ela passar uma sensação, né? Do que ser uma imagem completamente finalizada. E por isso aqui a gente tem algumas imperfeições, né, que a gente vai trabalhar para tirar agora no processo digital. Então a ideia é usar primeiramente, criar uma ilustração híbrida que vai utilizar essa imagem como base, né? A matéria-prima para a produção da ilustração colorida vai ser essa aqui. A gente vai trabalhar com essa imagem. E primeiro, como a gente precisa de um fundo, a gente tem que eliminar o personagem. Então aqui, nos programas de tratamento de imagem, né, os programas de pintura digital, a gente tem uma ferramenta que se chama carimbo. No Photoshop, por exemplo, a gente pode clicar. Se eu clicar nessa área aqui, ó, apertando a tecla Alt, eu vou estar selecionando essa área. O tamanho da área de seleção depende do tamanho do pincel que você vai usar. Então no Photoshop vocês têm várias ferramentas que não são os pincéis, mas que utilizam os pincéis, né, aquelas pontas e funcionam como pincel, só que produzem resultados que não são aquelas lineares, né, não são preenchimento e linhas. Eles produzem aqui, nesse caso, a cópia dessa imagem pode ser aplicada aqui, né? Então, se o tamanho do pincel e a qualidade do pincel vai influenciar no resultado dessa cópia pelo carimbo, né? Então aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente tem o pincel, selecionou essa imagem, com a Alt, você clicou aqui, apertando o Alt, ele vai selecionar com o tamanho do pincel. E daí na primeira vez que você clica com a tua caneta ou com o mouse, ele vai reproduzir o que está aqui, o que estava aqui, né? Se você continuar pintando, ele vai, nesse caso aqui, ele vai continuar copiando, mas não vai copiar em todo lugar essa imagem aqui. Ele vai ter essa relação dessa distância aqui. Então, se você copiou essa imagem aqui, se você continuar pintando para cá, ele não vai copiar isso aqui, ele vai copiar as imagens que estão mais para cá, certo? Então, isso é uma coisa que o carimbo faz, né? Mas o carimbo acaba produzindo essas repetições, né? Se você deixa ele no modo que eu utilizei aqui, né, em 100%. Ele vai copiar tudo o que está aqui. Mas para você criar mais variações e mais volume utilizando o carimbo, é possível, né, a utilização do carimbo no modo variando a opacidade, né? E você também tem a opção dos pincéis, né? Os pincéis do Photoshop você tem o pincel macio e o pincel duro, né? O pincel duro tem as bordas bem nítidas e o pincel macio produz aquele gradiente, né? Nas bordas das linhas das linhas que você cria. Então,
o pincel macio vai se misturar melhor, né, com o fundo. Já o pincel duro vai ficar, ele, dependendo do que você copiar, aquela borda nítida que não se mistura com o fundo, com o pincel macio, acaba ficando mais visível, né? E isso pode criar, pode ficar, depende do efeito que você quer, né? Aqui agora vamos ver algumas outras maneiras de trabalhar o pincel, né? Aqui a gente copiou, né? Ficou com essas repetições e agora vamos tentar tirar essas repetições aqui e dar uma melhorada nesse fundo. Então aqui, ó, eu peguei esse pedaço da imagem como exemplo e comecei a aplicar aqui, ó, 100% de opacidade. Você tem essa imagem, é praticamente igual a essa, né? Mas daí eu comecei a aplicar com variadas opacidades, né, ou transparências, e já utilizando o pincel macio, né, em vez do pincel duro. Daí você já tem essas imagens que vão ficando mais homogêneas, né? Mas isso também acaba retirando muito da textura da imagem, né? Então aqui você tem essas texturas, e aqui você já tem tudo, aqui a gente tem tudo mais lisinho. É como se tivesse tirado uma média, né, dessa cor aqui, aplicado aqui, né? Então, dependendo do que, isso depende do efeito que você quer, né? Então aqui a gente consegue ir fazendo essas repetições para dar uma, digamos, uma limpada nesse fundo que a gente tinha ali, que, né, que funcionava bem como esboço, mas talvez com imagem finalizada ele possa ser mais, a gente pode limpar ele um pouco mais, né, para ele ficar com uma aparência mais finalizada e menos esboçada. Aqui a gente tem outra possibilidade, que a gente pode usar o carimbo, né, que aqui variando a intensidade, a opacidade também, e escolhendo em direções diferentes, né? Eu selecionei aqui, daí carimbei para cá, selecionei aqui, carimbei para cá, e variando, você vê que a partir disso a gente consegue criar só com carimbo essa gradação de tonalidade aqui, né? Mas a gente perdeu os detalhes, né? Perdemos os detalhes, mas também tiramos essa repetição que estava gerando um ruído na imagem, né? Aqui a gente tem outra ferramenta que a gente pode utilizar, né? Que é a ferramenta chamada borrar. Ela funciona de uma maneira semelhante ao esfuminho, né? Que a gente já viu o esfuminho na técnica de pastel, né? De lápis, que a gente pode utilizar o esfuminho para dar uma borrada, né? No lápis de cor, no grafite, no giz pastel, e essa borrada cria um aspecto meio desfocado na imagem, né? E aqui a gente tem a aplicação dessa ferramenta de borrar nessas duas linhas, né? Uma criada com pincel duro e outra criada com pincel duro mais o pincel no modo dissolver e com um pouco de opacidade, né? de transparência, que ele fica com essa aparência de tinta spray, né? Então, que cria uma textura, né? Então aqui eu fui aplicando com uma intensidade cada vez maior esse pincel, né? Regulando a força dele. Então no começo ele dá um desfoque, né? Com intensidade baixa ele cria uns efeitos mais tipo desfoque. Quando você vai aumentando a intensidade é como se você tivesse, como se os pixels aqui tivessem virado líquido, né? Você vai
misturando eles de uma maneira que fica mais próxima das técnicas aguadas de ilustração, né? Então a gente pode usar esse pincel para vários efeitos dentro na ilustração, né? Aqui ele foi aplicado para criar um pouco de desfoque, né? Nessas imagens de fundo e para dar uma homogeneizada nas coisas. E eu também apliquei um filtro de desfoque em cima de tudo, para ele perder um pouco também daquelas texturas, para a gente dar uma limpada maior na imagem, né? Então, aqui foi muito aplicado aqui com a caneta, né? Também a ferramenta de desfoque também funciona. Você seleciona um tipo de pincel para ela, né? Que é aquela ponta que pode ser dura, pode ser macia, né? Pode ter aquele gradiente que cada uma delas vai fazer um resultado diferente, né? E dei uma moldada no volume aqui das coisas também utilizando essa ferramenta de desfoque, né? Para ir misturando um pouco as coisas e dar uma moldada e deixar esse contorno da montanha mais nítido. E eu não gostei muito dessas árvores aqui, achei que acaba tendo muito elemento no fundo. O fundo pode ser simplificado, né? A gente pode o fundo aqui fica mais simplificado, né? Sem essas árvores que estão meio que insinuadas aqui, né? Não foi trabalhado até o final, mas foi tão tem uma insinuação que tem árvores aqui, né? Mas a ideia é tirar. Agora é tirar essas árvores daqui. Então, como a gente estava falando sobre o pincel, né? Aqui a gente tem um exemplo de pincel macio, né? Uma linha feita com pincel macio que ele cria esse gradiente, o que é legal para você moldar. Funciona também tipo um aerógrafo, né? Para você mudar gradações entre cores bem suaves. E a gente pode colocar ele no modo dissolver, né? Que ele vira esse spray. Então a gente vai ter esse... Então o spray a gente pode utilizar nessa ilustração, porque o que eu fiz ali foi dar uma limpada nela e isso tirou muito da textura, mas eu gosto dessa textura ali para a montanha, da caverna e para o chão. Eu acho que a textura ficou interessante, né? E a gente pode utilizar. Aqui também a gente tem o exemplo do pincel dissolver com variações de intensidade de aplicação, né? Então, de opacidade. Então, a ferramenta opacidade, ela, quando você escolhe, a ferramenta opacidade, quando você escolhe o modo dissolver no pincel, ela acaba servindo para determinar mais a saturação dessa granulação aqui do pincel, né? Então, com opacidade máxima, você vai ter os cantos um pouco granulados, mas o meio do traçado bem preenchido. E quanto mais você vai diminuindo a opacidade, menos pontinhos, né, aparecem nessa textura, né? Então, para a gente criar volume, criar texturas utilizando o pincel nesse modo dissolver, é muito legal a gente variar também essa saturação, né? A quantidade de grãos, né? Da pincelada, né? Dessa pincelada que é parecida com o efeito de tinta spray. O modo dissolver, com o modo dissolver a gente também pode criar gradações, né? Aqui foi colocado um marrom básico no fundo e depois eu apliquei com várias tonalidades diferentes, né? Mais escuras, mais claras e em várias opacidades, né? Com mais grãos ou menos grãos
E daí dá pra gente também, a outra maneira da gente criar gradações de tom, né? Utilizando essas texturas granuladas com o pincel com o pincel macio também, né? No modo dissolver. Ele cria essas gradações. Então aqui a gente tem o resultado híbrido, né, dessa mistura dessas técnicas digitais, principalmente o uso do carimbo, né, e o uso da ferramenta de desfoque, né, para dar uma homogeneizada no fundo, deixar o fundo mais limpinho, mais que foi removida, né, aquela montanha, e toda a moldagem de volume aqui, essas luzes e as sombras, isso aqui foi conseguido utilizando a ferramenta aqui no céu também, foi utilizando mais a ferramenta de desfoque, um pouco da ferramenta de carimbo também, né? Não cheguei a utilizar pincéis ou aplicar gradientes, foi feito utilizando essas ferramentas. E daí aqui eu apliquei as ferramentas de pincéis com no modo dissolver, né, que cria esse efeito de spray, né, para criar a textura mais granulada, né, mais próxima de pedra, né, de areia dessa aqui do chão e da montanha com a caverna do personagem. Eu gosto de trabalhar primeiro do escuro para o claro, né, então a partir da cor base desse elemento eu apliquei as cores mais escuras, daí as cores médias e depois as cores mais claras, né? Para criar esse volume, para modelar o volume dessa montanha, né? Aqui no chão eu também apliquei, né? Peguei as cores escuras e apliquei esse spray com com granulado bem pequenininho, né? Com poucas pouca opacidade, né, para ter poucos grãos, para dar essa granulação, e apliquei o escuro no claro, né, para os grãos aparecerem, e o claro sobre as cores mais escuras, né, para que a textura apareça, né. Então aqui também na montanha foram utilizadas várias também várias cores e várias e a granulação, né, foi aplicada também em várias opacidades diferentes, né, com mais grãos, com menos grãos, né. Então essa imagem aqui ficou acho que mais satisfatória para um fundo do que a imagem criada de maneira esboçada, né, que a gente pode ver uma comparação entre as duas. A gente tem essa bem esboçadinha aqui, e aqui a gente tirou as árvores, né, deixou mais definir a imagem, o volume dela mais definido. Aqui foi aplicado os pincéis de desfoque no fundo, né? O pincel de borrar, né, para dar esse desfoque também, né? Não só para modelar, né, a sombra e luz, mas para dar o desfoque, para ter essa diferença entre primeiro plano mais nítido e um fundo desfocado, né, o que dá profundidade na imagem. E dessa maneira essa imagem foi criada completamente, né, a partir de técnicas completamente não. Dessa maneira essa imagem foi feita misturando técnicas manuais, né, partindo dessa imagem de base, e essa imagem foi trabalhada até se transformar nessa imagem aqui. Uma imagem híbrida, né, tem os elementos básicos dela são analógicos. E agora a gente vai começar uma ilustração do zero, né, para fazer esse mesmo fundo, só que começando do zero. A primeira coisa eu gosto de começar definindo os contornos, né, das formas principais, que são, né, a montanha, da caverna, ou definir onde é que está o chão e as outras montanhas. Isso foi desenhado com mouse mesmo, não precisei usar a caneta aqui. A caneta é legal para
para dar mais detalhes, mas eu gosto de usar o mouse de vez em quando. Para coisas mais simples o mouse é possível. E daí aqui, daí a partir do contorno definido, né, eu resolvi pintar, fazer uma camada, né, para cada um desses elementos, né. Então a camada mais de trás, começando de trás para frente, né. Então o azul aqui é uma camada de fundo. Daí eu fiz uma camada para essa montanha verde, para essa montanha mais escura, para o chão, daí uma camada para o escuro dentro da caverna e uma camada para a montanha. Então cada um desses elementos, né, ao contrário da imagem anterior que foi feita anteriormente, a imagem híbrida que eu mostrei para vocês agora há pouco, ela foi realizada de maneira totalmente foi toda realizada numa camada só, eu não trabalhei em camadas com ela. Mas uma das grandes vantagens de trabalhar de maneira digital é a gente poder trabalhar com camadas, né? Isolar elementos para que você possa trabalhar eles de maneira que o que você fizer num elemento não influencie no que é feito no outro elemento, né? Então uma coisa não influencia na outra. Porque a gente pode separar tudo. Então daí eu resolvi desenhar cada um desses elementos em cada uma dessas camadas, utilizando um pincel duro, né, para ter um contorno nítido. E aqui já estão definidas as cores de base, né, desses elementos. Daí a gente vai trabalhando luz e sombra e textura na sequência, a partir do momento que a gente define o contorno dos elementos, depois define as cores de base, daí a gente vai trabalhando volume e textura, né. E aqui, no segundo passo, eu resolvi colocar gradientes de cor, né. A partir daquela cor de base eu escolhi uma cor mais clara e uma escura, né, para criar essa gradação que vai do claro para o escuro. Isso indica também que a luz está vindo nessa direção aqui, né, porque o escuro está para o outro lado, né, então o personagem vai ter que ser iluminado meio que desse jeito também, né. E a luz do sol está aqui vai escurecendo, aqui também está a luz principal, vai escurecendo para cá. Avião, vou esperar um pouquinho. O gradiente aqui, voltando. Então o gradiente aqui foi aplicado baseado na cor escolhida antes, né? E a gente já tem um pouco de volume que é criado dessa maneira, né? Só colocando esse gradiente a gente já tem uma certa profundidade maior na imagem comparando com aqui, né? Que está tudo plano, né? A gente tem a sobreposição entre um elemento e outro, né? Um elemento está na frente do outro, já cria um pouco de volume, e tem as cores também que ajudam nisso. Mas aqui a gente tem também essa profundidade criada por essa gradação tonal. E a partir dessa gradação a gente pode ir aprimorando essas formas e modelando as formas e os volumes desses elementos para que eles fiquem mais tridimensionais. Aqui, por exemplo, eu utilizei uma ferramenta que era as ferramentas superexposição e sobreexposição, né, que são técnicas que eram utilizadas na época da fotografia digital, né, para você escurecer uma área ou deixar uma área mais clara em relação ao resto de uma fotografia, né. E no Photoshop a gente pode aplicar essas imagens utilizando também, assim como o carimbo e o borrar, a gente escolhe os formatos de pincel para aplicar essa técnica, né, essas ferramentas. E aqui foi aplicado com pincel macio, né, para ter aquela gradação, né, para a gente ter essas gradações suaves entre o claro e o escuro, e também para ir afinando, né, e modelar um pouco melhor o volume, também foi utilizada a pressão na caneta da tablet, né. Então
você pode aplicar do fininho e pressionando um pouco mais para ele ficando mais grosso. Daí foram aplicados primeiro o superexposição, né, para escurecer, né, as imagens, criar as reentrâncias da caverna, e daí a subexposição para deixar, para clarear aqueles tons, né, e criar uns brilhos. E foi aplicado em todos os lugares aqui, né, para criar modelar tridimensionalmente, né, aqui para criar tipo o relevo da areia, né, no chão, todos utilizando essas duas ferramentas. Então, primeiro definimos o contorno, depois a cor de base, depois um gradiente, né, para cada elemento, e trabalhando esses elementos aqui, né, aqui dentro também da caverna foi trabalhando subexposição e superexposição para dar volume a essas imagens. Aqui, né, vocês podem ver aqui a vantagem da gente utilizar camadas separadas, né, que eu pude selecionar só a camada que tem essa montanha aqui, ó. Daí eu fui no ajuste de cor saturação e eu ajustei a cor, né, eu podia transformar essa montanha em amarelo, azul, verde, vermelho, laranjado, mas daí eu escolhi um tom um pouquinho mais escuro que esse para criar esse efeito de perspectiva aérea, né, que é uma ideia que vem lá do Renascimento, de que quanto mais ar existe entre uma coisa e outra, menos saturada a cor dessa coisa fica, né. Então por isso que quando você vê aquelas fotos de montanhas, né, naquelas fotos de montanha, que as montanhas mais próximas estão mais escuras e elas vão ficando cada vez menos saturadas, cada vez mais claras, quanto mais distantes elas estão, né? Então essa ideia de perspectiva aérea, que é outra técnica para a gente criar profundidade, né, numa imagem. Então isso a gente pode utilizar o ajuste de cor e saturação no Photoshop, né, trabalhando com uma camada. E a gente também pode aplicar, já que a gente está trabalhando digitalmente, né, a gente pode simular, né, aquela ideia que era foi utilizada com o giz pastel na ilustração manual, que é aplicar texturas, né. Então aqui a ideia foi ter um filtro no Photoshop que se chama adicionar ruído. E se a gente trabalha com ele no modo monocromático, ele usa as próprias cores já do elemento que a gente selecionou, também trabalhando em camadas. Aqui eu utilizei só a camada da montanha. No modo monocromático ele utiliza essa cor, cria essa granulação utilizando variações da cor do elemento. Já no policromático você tem essa bagunçona de cores aqui, que tem laranjado, verde e tudo, e daí para esse caso não funciona muito bem, né? Não é o que a gente está querendo criar aqui. Mas essa textura monocromática ela funcionou legal. A gente tem que usar, para esse efeito eu utilizei um grão bem pequeno, né, de textura, pode ter uma textura mais densa, só que daí a gente perde toda. Então foi aplicada uma textura bem leve também, porque se eu exagerar nessa textura do ruído, eu perco todas as informações de luz e sombra que foram colocadas na imagem, né? Então aqui, ó, a gente colocou uma textura e ainda manteve as relações de luz e sombra, né? Então eu coloquei a textura aqui na caverna e também no chão, para ter essa diferença entre os elementos, né? Aqui, e ainda continua mesmo sem o desfoque, essa imagem, a textura aqui faz com que essa imagem pareça mais nítida, né, do que está no fundo, e também daí trabalhando essa ideia, né, de profundidade, também pela variação da textura de cada um dos elementos. E aqui a gente pode, para testar agora que a gente finalizou, né, essa imagem de fundo, a gente pode testar ela como ela fica com o personagem, né? Então aqui o personagem foi importado de outro
arquivo, né? E ele tem esse fundo branco, e para remover esse fundo branco a gente pode usar a ferramenta varinha mágica, que ela seleciona áreas de cor. Então, se você deixa elas, você pode variar a tolerância dela para dizer o que ela vai selecionar, né? Se ela não tiver tolerância nenhuma, você consegue selecionar essa área de cor branca, porque toda essa área é branca. Então, mas se você quiser selecionar tipo uma variedade de tons de azul, como o caso da pele do personagem, você aumenta a tolerância da ferramenta, né? Daí ela consegue, você seleciona esse pixel, ele não vai, aqui no caso da tolerância baixa, você seleciona o branco, ele vai selecionar outros elementos que estão juntos com próximos desse pixel branco, que também são brancos. Mas se você selecionar esse azul aqui e deixar uma tolerância maior, ele vai selecionar outros pixels que têm cor próxima a dele, né? Então você consegue selecionar mais elementos. E aqui, você selecionando essa área, é só apertar Delete, que você apaga esse branco e o personagem já está na tua imagem. Personagem é sempre legal para localizar bem um personagem numa imagem, colocar uma sombra, né, no chão, né, para que ele não pareça estar flutuando. E aqui foi colocada a sombra utilizando a mesclagem de camadas, né? Então, como vocês viram, a imagem até agora foi criada em camadas, de maneira que o que é opaco numa imagem sobrepõe o que está na camada de embaixo, né? Você não consegue ver o que está através de uma imagem, mas se você colocar transparente, você vê, né? Mas você também pode definir a maneira que uma camada vai interagir com a outra. E aqui eu cliquei essa sombra num tom um pouquinho mais escuro do que a areia, né, com um pincel macio, né, para ter uma fusão mais suave, e apliquei o modo de mesclagem multiplicação, o que faz com que ele se mescle, né, essa imagem se junte com a imagem do fundo. Então, o que acaba só escurecendo a imagem do fundo, né? Sem eu precisar pintar aqui. Daí eu posso fazer uma sombra elíptica, que nem essa aqui, é um elemento que você pode usar numa animação para ir acompanhando o personagem enquanto ele anda, né? Certo? Porque você não precisa criar sombras muito complexas, né, na animação. Você pode simplificar e colocar essa sombra, essa elipse vai, se ele andar de um lado para o outro, essa elipse vai acompanhar, mesmo o desenho pode ir acompanhando ele, né? O que torna o processo mais fácil. Aqui, né, a gente tem o personagem com sombra e sem a sombra, né? Veja que sem sombra você não sabe bem se ele está bem nesse lugar no chão, né? Vai que a sombra está aqui embaixo e ele está pulando. Ele pode parecer meio flutuando, né? E aqui não. Então é sempre legal colocar uma sombra no personagem. E a gente adicionando o personagem aqui, a gente vê se ele funciona nessa imagem, né? Eu acho que as cores também, o esquema de cores tanto do personagem está combinando com o fundo, né? As texturas. E a gente também tem uma coisa que funcionou bem, que foram os contornos, né? A tonalidade de pele do personagem é meio próxima até desses verdes, né, esse azul, mas o contorno ajuda a você separar, né, esses elementos aqui. Então o contorno aqui está servindo bem para separar. Acho que se o personagem fosse desenhado sem contorno, ele não ia ter uma separação tão boa entre ele e o fundo, né? E aqui a gente finalizou, né, essa ilustração criada completamente de maneira digital, né, para um fundo de animação. Aqui mais simplificada, né, mais com volume, textura, profundidade, né, mais tridimensional. E aqui a gente pode dar uma comparada, né, com a evolução dessa ideia. Aqui ela desde o esboço, né, onde a intenção não era criar uma imagem finalizada. Aqui a imagem trabalhada de maneira híbrida, né? Ela pode ser regulada um pouco melhor, a tonalidade dela está um pouco mais escura que a pele do personagem, né? O personagem está se destacando muito aqui.
a imagem podia ser um pouco mais clara, né? Ficou um pouco escura. Mas aqui a imagem já tá, essa imagem mais clara já combina um pouco melhor, né, com o personagem, né? E aqui a gente pode ver a diferença, né, entre o esboço e uma imagem mais finalizada. E aqui as diferenças entre né, essa imagem criada a partir da base manual, criada por técnicas manuais, e aqui a imagem completamente digital, né? Então, quando a gente trabalha, né, numa ilustração, a gente tem todas essas possibilidades, né, de criar uma ilustração totalmente digital, misturar técnicas, misturar o digital com o analógico. E então aqui a gente viu também nessa aula de hoje como utilizar não apenas, né, na colorização digital, não utilizar apenas, né, as ferramentas que imitam ferramentas analógicas de desenho e pintura, mas essas outras ferramentas como a subexposição, superexposição, carimbo, o borrar, para os filtros, os ajustes, para aprimorar as ilustrações que a gente cria e finaliza, né, digitalmente. Aqui a gente tem as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar nos assuntos abordados na aula de hoje. Até a próxima. Olá! Na aula de hoje nós vimos a colorização digital de ilustrações. Primeiro vimos como os sistemas de cores são diferentes, né? Para a gente tanto misturar as cores quando a gente está trabalhando com técnicas manuais, para quando a gente está criando impressões e para quando a gente está trabalhando no computador e o resultado final será gerado e será visto em telas, né? Então, cada uma dessas coisas tem uma característica diferente, né? Nós vimos como simular técnicas de ilustração manual utilizando o computador, texturas e a maneira que a tinta se comporta, né? Nós vimos como colorir ilustrações criadas manualmente e vimos também como construir uma ilustração completamente pela maneira digital e também utilizando efeitos que só o ambiente digital nos permite.